Meninos, bom dia. Bom dia, falou aí, Titi. Bom dia, bom dia. Nós estamos com um probleminha que a Ludmilla está tentando conectar, tá? Enquanto ela não conecta, não entra aí, deixa eu conversar com vocês um pouquinho, tá? O som está saindo direitinho, tá? Meus menininhos do primeiro ano, minhas gracinhas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós entregamos para vocês os boletins essa semana, para vocês darem uma olhadinha neles, não é isso? Deixa eu falar para vocês algumas coisas que eu ia falar na minha aula mais tarde, tá? Enquanto a Lud não entra aí. Nós temos, a semana que vem, uma recuperação para fazer. Como é que vai funcionar? Você precisa, nesse ano, tá, completar 24 pontos. Beleza? Então, somando os 4 bimestres, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro e quarto, você tem que ter 24 pontos. Aí vamos pegar uma situação aí no seu boletim que você está com a média 5 em matemática no primeiro bimestre e 7 no segundo bimestre. Então, no primeiro bimestre, você teve nota abaixo de 6. Teoricamente, você está com nota ruim, uma nota abaixo da média. Só que aí, bom dia, Lud. Só que aí, no segundo bimestre, você tirou nota 7. Aí, pegando 5 do primeiro bimestre mais 7 do segundo, vai dar 12. Que você já está perto da média. Então, assim, só para dar uma dica para vocês, enquanto a Lud se ajeita ali, você precisa completar 24 pontos até o final do ano. Beleza? Então, se você tem lá 2 pontos no primeiro bimestre, mas já tem 10 no segundo, você está com 12. Você precisa de mais 12 para completar o ano, tá? Então, nesse sentido, você vai olhar seu boletim e vai ver qual a matéria que você precisa fazer recuperação semana que vem. Eu vou postar mais tarde um pouquinho no grupo de vocês um calendário da recuperação, que vai ser terça, quarta e quinta, se eu não me engano. Vão ser 3 dias de recuperação. Algumas matérias na terça, algumas na quarta e algumas na quinta. Eu vou pôr daqui a pouquinho no grupo de vocês lá. Beleza? E o boletim de quem não recebeu, que é quem fez prova de segunda chamada, vai ser entregue ainda hoje. Nós já corrigimos a redação, já corrigimos as provas de segunda chamada. Hoje ainda eu já passo para vocês até o final do dia o boletim daquela galera que não recebeu porque estava devendo nota ainda. Tá certo? Então, aí na minha aula mais tarde, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso aí. Tá ok? Tá, perguntaram aqui sobre educação física. Educação física, nós estamos passando hoje, tá, uma provinha para vocês. Vai ser um link do Google Forms, igual que vocês fizeram as provas. Lá vai ter um texto e vai ter questões para você responder e me devolver. Beleza? Tranquilo? Lude, beijo para você, boa aula, meu bem. Beijo, Celinho. Obrigada. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem, gente? Desculpa, hoje a minha luz caiu. A internet caiu, aí ficou meia fase, não deu conta. Agora que estabeleceu as 2 fases, eu consegui entrar. Vocês ficaram com saudades? Vocês acharam que eu ia abandonar vocês na sexta? Ei, lindos! Tudo bem? Ai, que gracinha! A Aline do alto do monte dela, né? Eu nunca vou esquecer o alto do monte. E aí, como é que vocês estão? Nossa, que exagerado, meu Deus. E aí, gente, tudo bem? Bora lá, gente, perdi um tempo danado, hein? Deixa eu contar aqui pra vocês. Hoje eu tenho um detalhe, assim, sórdido para contar para vocês, um pouco sórdido. Da última aula, a gente trabalhou a tradução, eu até mostrei transcrição e tradução, eu até mostrei o videozinho para vocês, não mostrei? Eu só falei que eu ia mandar e esqueci, né? Isso eu esqueci, é verdade. Eu havia falado isso, né? Me ajuda, gente, a lembrar. Eu passei o vídeo, porque lembra que eu falei para vocês que eu tô com 3 turmas diferentes falando desse assunto. Então, tem hora que eu não sei o que eu fui da outra, onde que eu fui. Passei, não passei? Então, ótimo. Deixa eu só falar aqui uma coisa para vocês. Nós encerramos, praticamente,
esse é o fato da síntese de proteínas. O que eu quero falar para vocês agora? Sabe quando você faz alguma coisa, você tem algo para contar para sua mãe, você fez duas coisas erradas e você conta a prestação para ela, para sua mãe não te matar? Vamos imaginar uma situação. Giovana foi para uma festa, pegou um brinco emprestado da mãe dela e falou que ela estaria em casa às 11 horas. Giovana chegou em casa meia-noite e 40 e no meio da festa Giovana perdeu um brinco. O que a Giovana vai fazer? Ela vai chegar lá na casa dela, a mãe dela já vai estar sentada no sofá esperando ela. Então já vai rolar a bronca do horário. Aí a Giovana abaixa a cabeça, fica caladinha, e entra, sem falar do brinco. Dali uma semana, a Giovana conta do brinco. Por quê? Porque se ela contasse naquela hora, ela ia apanhar e ainda ficar com mais 6 meses de castigo. Todo mundo já fez isso, não já? Isso na vida, contou as coisas em prestação, para o susto ficar menor? Sim ou não? Vocês já fizeram isso? Claro, né? Gente, só o Bruno que fez, não é possível. Ah, não, que eu nem saio de casa, né? Não, vamos imaginar num momento antes quarentena, entendeu? Assim, mãe, tirei uma nota ruim em matemática e geografia. Você conta na matemática, depois conta na geografia. Não sai antes também. Giovana é assim, né? Diferenciada. Giovana é uma menina que até ela só desce de pijama no 85, mas isso todo mundo faz isso. Acho que até hoje eu tô contando as parcelas. Gostei. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu também contei algo para vocês nas parcelas. Eu expliquei o conteúdo omitindo um detalhezinho lá do meio. Por quê? Porque, venhamos e convenhamos, esse conteúdo não é assim tão simplesinho, né? Assim, são muitos detalhes que pode tornar ele bem confuso. Então, o que eu fiz? Contei algo em prestação, né? Para vocês irem digerindo, tarará, tarará. Agora eu tenho que voltar e falar de um detalhe que eu omiti lá no meio, para vocês não surtarem no meio. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui e tentar fazer a seguinte relação. Toda a informação para produzir uma proteína está no DNA, certo? Na região do DNA chamada precisamente de gene, tudo bem? Gene. Aí o que eu queria que vocês fizessem aquela relação? Lembra quando eu coloquei aquela figura das setinhas? DNA, RNA, proteína? De DNA para RNA, transcrição, de RNA para proteína, tradução? Lembram disso? Aí, a relação que eu quero que vocês façam era o seguinte. Eu falei que sempre eu tenho um gene que vai me levar a uma proteína, certo? Assim, de um caminho, não é um gene que leva a uma proteína? Sim? Tudo bem? Todo mundo lembra dessa relação? Gente, conversa comigo. Bora lá. Vocês lembram disso? A gente estabelecer essa relação? Sim? Aí, eu falo o seguinte para vocês. No nosso corpo, seres humanos, né, na espécie humana, nós temos aproximadamente, eu estou arredondando, tá? Nós temos aproximadamente 23 mil genes. 23 mil genes. A pergunta que eu quero fazer para vocês agora é o seguinte: quantas proteínas nós temos? Respondam. Proteína, não aminoácido. Todo proteína. Ó, não, mas assim, não precisam falar, ó, o que eu quero que vocês estabeleçam? Vocês infiram, é achismo. Vocês infiram o seguinte, bom, se toda proteína vem de um gene e nós temos, faz uma regra de 3 aí, e nós temos 23 mil genes, quantas proteínas nós temos que ter? Exatamente. Os 23 mil. É isso que eu quero que vocês façam essa relação, certo?
Pelo que a gente estudou, olha só, não precisa ter certeza, até porque aqui ninguém tem certeza de nada, mas eu quero que vocês pensem o seguinte, com base naquilo que a gente estudou, que eu falei para vocês, que toda a informação para produzir uma proteína está no DNA. E aí, o DNA passa por uma transcrição, por uma tradução e chega numa proteína. Então, para existir uma proteína, tem que ter um gene. Se eu tenho 23 mil genes, partindo dessa ideia, a gente pressupõe que teremos que ter 23 mil proteínas, certo? Todo mundo entendeu essa relação que eu estou querendo fazer? Sim ou não? Responde aí para mim, por favor, gente, todo mundo, bora. Eu quero hoje muito a participação de vocês, porque realmente é babadeira daqui a pouco, certo? Faz sentido, não faz? Isso é o que faz sentido. É isso que vai acontecer, de fato? Não. Temos 23 mil genes aproximadamente? Sim. Sabe quantas proteínas nós temos no nosso corpo, o nosso proteoma? Sabe quantas proteínas diferentes nós temos? 100 mil proteínas. Então, olha só. O que eu quero que vocês estabeleçam? De fato, por toda a explicação, faz sentido que seja um gene, uma proteína, certo? Uma vez que é o gene que dá informação para a proteína. Então, não tem como ter proteína sem ter gene, certo? Eu quero que vocês pensem isso. Não tem como ter proteína se não tiver gene. Então, se eu tenho 23 mil genes, a gente esperaria que tivesse 23 mil proteínas. Só que temos o quê? 100 mil proteínas. O que eu quero dizer com isso? Vai acontecer uma treta lá no meio daquele negócio que eu não contei para vocês. Então vem aqui, deixa eu te mostrar onde está a treta do negócio. Não, você vai pirar, sério, você vai arrepiar os cabelos da... Você vai arrepiar o cabelo até da cabeça. Olha aqui. Segura que vem babado, confusão e gritaria na pracinha. Deixa eu voltar aqui. Lembra desse slide aqui? Vocês lembram dele? O que eu tô querendo contar? Bem aqui, eu expliquei, eu fiquei uma aula só explicando isso aqui. Que o DNA tinha informação, essa informação estava criptografada, eu faria uma transcrição para dali, então, chegar no RNA e produzir uma proteína, certo? O que eu omiti para vocês? De fato, daqui para cá vai ter a transcrição? Vai. Só que eu pulei, gente, uma fase aqui, ó, bem aqui no meio, tá? Eu escondi um detalhezinho. Então, antes de chegar de fato à tradução, tem um detalhe que eu não comentei com vocês. Então, bora lá nesse detalhe. O que tem nesse detalhe? Eu estava lendo errado aqui. O que tem nesse detalhe, gente? Tem um evento que a gente chama de splice. Splice, então anota todo mundo aí, splice. Splice é um mecanismo de retirada das sequências não codificadoras, os introns, do pré-RNA mensageiro. Então anota aí, splice é o mecanismo de retirada das sequências não codificadoras, os introns, do pré-RNA mensageiro. Certo? Beleza? Todo mundo anotou? Sim? Professora, eu não entendi nada do que é isso. Tudo bem. Agora vem aqui, concentra todo mundo na figura. Ah, é verdade, eu tenho que enviar. Vou enviar. Gente, vocês me mandam mensagem, vocês me mandam o WhatsApp, assim, me ajudando a lembrar sobre isso. Realmente eu tenho que enviar, eu já incluí todos os vídeos, então nem vou, eu nem vou enviar os vídeos. Por quê?
Porque aqui nessas apresentações já tem os dois videozinhos, tanto da replicação quanto da tradução, tá? E eu não vou enviar em formato de PDF só para vocês não perderem os vídeos, porque se eu mando em PDF vocês não assistem, tá? Então eu vou enviar do jeito, por favor, tá? Tenham compaixão, não façam sacanagem comigo, porque eu demoro para fazer esses slides, foi eu mesma que fiz, né? Então, assim, não me sacaneia, tá bom? Mas eu vou mandar para vocês, porque aí tem as animações do jeito que as figuras apareceu. Se eu esquecer, você só me avisa, me chama lá no WhatsApp, fala assim, professora, você esqueceu, tá? Eu vou precisar da ajuda de vocês, porque realmente essas semanas eu estou com um grau de ansiedade muito, 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 muito grande. Tá acontecendo muita coisa na minha vida paralela, tá? Sem ser essa daqui da sala. Então, não vou mentir, estou num grau de ansiedade muitíssimo alto. Então, pode ser que eu esqueça, tá? Então, vocês me ajudem. Promessa do Mindinho, tá? Bora lá, vamos todo mundo ver a figura aqui. Gente, olha aqui. Segura aí na sua cadeirinha. Tá vendo isso aqui? Onde eu tô passando o mouse? Esse aqui é o gene em mosaico. O que que eu tô querendo mostrar aí que é o gene em mosaico? Dentro do gene, existem sequências dentro do gene que são sequências que não são informativas, que elas estão lá no meio só porque elas estão lá no meio. Tudo bem? Então, olha só. Aqui, nessa figura, essas sequências que não informam nada são as que estão de rosa. E essas sequências que não formam nada são chamadas de introns, tudo bem? Introns. Do inglês, esses introns significa intercalares, um trem assim, algo parecido com isso. Do meu bom em português, eu chamo o intron de intruso. O intro está lá de intruso. No intruso, gente, assim, só para você lembrar que o intron é que não tem sequência e que vai sair, só por conta disso. Não no intruso de tipo assim, nossa, ele está lá para prejudicar. Não, muito pelo contrário. Tudo bem? Então, olha só, no gene eu tenho, no gene, dentro do DNA, eu tenho esses introns que estão intercalando essas sequências que estão de verdinho, que são sequências que de fato devem ser expressas, tudo bem? Sequências que de fato devem ser expressas, certo? Por isso que chama exon, que é lá do inglês de expression, entendeu? De expressão, então expressão, faz essa associação, tudo bem? Beleza. Quando eu preciso formar um... Ui, bebi uma aguinha aqui, gente. Eu tenho labirintite, não sei se eu já contei pra vocês. Tem dia que eu fico atacada da tontura. Aí eu fecho o olho, parece que o quarto deu uma volta 380. Não existe, né? É só 360, mas tudo bem. Pronto, voltei, desculpa. Aí, olha só. Quando eu vou fazer uma transcrição desse gene aqui, olha só, eu vou transcrever todo o DNA. Então, vai vir a partezinha do verde? Vai vir a partezinha do intron? Vai vir verde, vai vir rosa, vai vir verde, vai vir rosa. Ou seja, assim que eu faço a transcrição, eu falei para vocês, o produto da transcrição é RNA mensageiro. De fato é um RNA mensageiro, só que eu tenho que chamar ele de pré-RNA mensageiro. Por quê? Por que pré? Porque assim que eu termino a transcrição, existe lá ainda essas sequências que não são, né, as sequências codificadoras de fato. Ainda assim, eu tenho os introns. Aí, o que é o splice? É uma etapa, é um processo onde eu vou retirar os introns, eu vou retirar os rosinhas. E aí, na hora que eu retiro eles, olha só, eu faço um splice, dali só ficou os verdinhos, aquilo que de fato representa a informação de uma proteína. De fato, é o RNA funcional, tudo bem? Que só terá os exons. Isso é o splice, tudo bem? Tudo certo, meninos? Sim ou não?
Vocês me acompanharam aqui? Certo? Tudo bem? Tem hora que é assim, a gente precisa de um processo de digestão. Então, assim, se eu tiver que definir o que é o splice, é a retirada desses introns, dessas sequências intercalares, do meio do RNA. Talvez o que vocês estão pensando assim, velho, que desgraça. Desculpa, o perdão da palavra, mas assim, vocês pensando, para que essa porcaria desse intron tá aí, então, se ele não presta para nada? Se eu vou ter que tirar ele? Tipo assim, por que já não tira ele logo do DNA para não ficar fazendo trabalho dobrado? Sabe por que ele tá lá, meninos? Porque olha só, porque o intron vai me permitir juntar as partes, os exons, de maneiras diferentes. Olha só, pega aqui, pega aqui. Aqui onde eu tô no mouse é a minha sequência de DNA. Olha só. Ele colocou com cor para ficar mais fácil para vocês enxergarem. O que tá de colorido, o que tá colorido são os exons. Ó, então azul, vermelho, verde, amarelo são exons. Tudo bem? Ou seja, são sequências que vão ficar, são sequências que são expressas. E o que tá de branquinho aqui, o que tá de branquinho, são os introns. Aí, olha só, quando a gente faz o splice, olha só, eu retirei o branco, então esse branco ficou fora, esse branco ficou fora, esse branco ficou fora. Imagina, vi uma tesourinha aqui cortando. Aí você concorda comigo que vai sobrar um exon azul, o vermelho, o verde e o amarelo? O que acontece? Isso aqui, o que acontece? Agora eu posso combinar essas cores do jeito que eu quiser. Então, olha só, eu posso formar um RNA mensageiro que tenha como exon o azul, o verde e o amarelo? Posso. Mas eu também posso formar um exon com o azul, o vermelho, o verde e o amarelo? Posso. Mas eu também posso formar um exon que tenha azul, vermelho e amarelo? Posso. Professora, tá, é praticamente a mesma coisa, mas em sequência diferente. É praticamente a mesma coisa em sequência diferente. Só que todas as vezes que eu mudo a sequência, eu vou mudar a proteína. Uma vez o seguinte, que aqui dentro desse RNA mensageiro tá, né, as palavras que vão determinar os aminoácidos. Se eu troco a ordem dos aminoácidos, você há de convir comigo que eu vou trocar o quê? As proteínas, uma vez que todas as vezes qualquer proteína é determinada pela sequência de aminoácidos. Certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Sim ou não? E aí, gente, vocês estão ofendidos? Vocês estão ainda aí? Eu devia ter ficado calada sobre essa parte? Dudinha. Mentira! Nossa, gente, eu tô muito feliz, sabe por quê? De fato, essa é uma partezinha muito complexa, é muito difícil mesmo, não é fácil isso aqui. E se vocês entenderam, assim, é claro que alguns, né, fala assim, professor, eu vou precisar de mais um tempinho, de mais um tempinho. Tudo bem. Lembra no videozinho, quando eu passei o vídeo para vocês, que tinha uma etapa lá que a mulher falava o seguinte: que antes do RNA sair de dentro do núcleo, ele sofria um processamento que retirava uns pedaços. Esse processamento, gente, são splice, tá? Então, pode ser tanto splice como o processamento do RNA. É o retirar esses introns. Aí, olha só, por que eu fiz aquela fala de te contar quantos genes e quantas proteínas? Olha só, vamos pegar com esse exemplo aqui. Vocês concordam que a partir dessa figura, a gente ainda nem conseguiu estabelecer todas as combinações possíveis? Porque eu ainda podia fazer uma combinação que não apareceu aqui, olha só. Eu podia fazer amarelo, verde, azul e vermelho? Poderia. Então, o que eu quero falar? Que aqui eu ainda nem apresentei todas as sequências, né? Todas as combinações possíveis. Só que todos esses exons de cores vieram desse gene aqui.
Então, olha só, vamos contar. Desse único gene aqui, eu já consegui fazer, olha só, 3 proteínas diferentes. Eu ainda consigo, sei lá, fazer mais umas 5. Então, assim, não sei, não contei, tá? Mas a gente consegue combinar aqui diferente. Ou seja, todos eles vieram de um único gene. E aí, graças a esse processamento, graças a esse splice alternativo, eu consigo combiná-los de maneiras diferentes. E todas as vezes que eu combino de maneira diferente, eu produzo proteínas diferentes. Então, por isso que é possível eu ter 23 mil genes, mas eu vou tendo 100 mil proteínas, e não as mesmas 23 mil proteínas que deveria ocorrer. Tudo bem? Sim ou não? E aí, gente? Sim? Meninos, hoje a gente teve, sei lá, 10, 15 minutos a menos de aula e nunca foram, não sobrou o quê? 25, 30 minutos, sei lá. Nunca foram tão produtivos na vida. Porque eu vim preparada, foram 20 minutos, né? Eu vim preparada para dar isso aqui em uma aula inteira. Sabe, eu pus na minha cabeça que eu ficaria aqui uma aula inteira só falando disso. E em 20 minutos a gente conseguiu e vocês pegaram e entenderam. Vocês não têm noção do quanto eu estou feliz agora. Porque, gente, eu tenho consciência que essa coisa é muito doida. É muito difícil de imaginar, porque a gente não vê. Então, assim, eu estou num grau de êxtase aqui agora muitíssimo grande, porque a gente ganhou uma vida. Tudo bem? É lógico, né? Tipo assim, mas sabe o que que é? Tem muita gente que tem dificuldade de enxergar um pouco, sabe? De imaginar. Eu sei que é complicado para alguns, porque a gente não fica vendo isso acontecer, né? Tipo assim, tem gente que vê lógica mesmo quando você faz 2 mais 2, 180 dividido por 9. Então, assim, que é uma coisa exata, né? Aqui a gente ainda tem que abstrair um pouco. Então, eu fiquei muito feliz mesmo. Deixa eu contar aqui para vocês uma coisa. O livro de vocês, ele ainda continua falando nesse capítulo sobre mutação, tá? Ele fala sobre mutação. Eu não vou falar de mutação agora para vocês. Por quê? Porque no ano que vem a gente torna a falar. E eu acho mais fácil enxergar a mutação ano que vem. Então, assim, a gente aprendeu o que que é e como que faz, como que produz essa proteína. Como que vai ocorrer essa mutação, eu prefiro apresentar para vocês ano que vem, até porque senão a gente vai ficar repetindo aqui, certo? Então, o que que é isso? Significa que nós encerramos o capítulo? Sim, significa que nós encerramos o capítulo. Tudo bem? Nós vencemos. Hoje eu mando esses slides para vocês e vou programar uma tarefinha lá no Google Formulários para a gente fazer, tá bom? Amores, vai desligar na minha cara. Beijo, beijo, beijo. Muito obrigada. Fiquem com Deus e bom final de semana.